Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa terça-feira para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje vamos meditar com a leitura de Jeremias, capítulo 38. Ontem nós vimos quando o profeta foi colocado na prisão, mas recebeu cuidados do rei Zedequias. O rei Zedequias, que foi o último rei de Judá, queria ouvir as palavras do Senhor através do profeta Jeremias, queria que Jeremias intercedesse por ele, mas o Senhor já tinha declarado a palavra, como eles deveriam se comportar, se arrependendo, voltando-se para o Senhor, e naquele contexto o povo de Judá deveria se submeter ao governo de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Hoje nós vamos ver quando não apenas na prisão, mas Jeremias é colocado em uma cisterna como um poço enlamaçado, onde o profeta afunda e fica agarrado na lama, até que novamente o rei Zedequias envia alguns homens para o retirar de lá, para consultar o Senhor através do profeta Jeremias. Então, duas lições que nós podemos aprender com essa leitura de hoje. Primeiro, o fato de que Deus fala e Ele sempre confirma as suas palavras. Se você está buscando aprender ou discernir a voz do Senhor, esteja atento, porque Deus fala conosco na palavra, Ele confirma a sua palavra através dos seus profetas, e a palavra do Senhor é sempre uma palavra coerente, uma palavra que vai se confirmar. Aí nós não precisamos buscar confirmações infinitas. Ouvimos, o Senhor confirmou, podemos obedecer e ir adiante. Em segundo lugar, nós aprendemos que muitas vezes nosso coração é orgulhoso, ele está pegado a coisas do passado e não querendo obedecer ao Senhor, nós insistimos em ouvir o Senhor quando o Senhor na verdade já falou. Eles tentaram jogar Jeremias na prisão, maltrataram o profeta, lançaram Jeremias em uma fossa, achando que isso mudaria as circunstâncias. Eles estavam usando das suas próprias forças para tentar ganhar tempo e encontrar um outro caminho, quando o Senhor Deus já tinha dado uma direção clara, mas eles não queriam obedecer. Então, quando nós percebemos que nós estamos insistindo muito com algo que não tem paz, que não tem a confirmação de Deus, talvez seja a hora de reavaliar e nos apegarmos às palavras que Deus já falou conosco e obedecermos o que Zedequias e a sua liderança política em Judá naquela época não queria fazer. Amém. Vamos orar então para nós iniciarmos, que Deus possa falar ao nosso coração e que nós possamos ter a cada dia um coração que volte atrás arrependido, um coração que possa ouvir a palavra de Deus e obedecer. Se tem algo que nós precisamos fazer diferente na nossa vida, que nós possamos ter clareza, que nós possamos receber dessa direção de Deus, ouvir e obedecer aquilo que Deus tem nos direcionado. Vamos orar então. Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu cuidado, obrigado, Pai, que o Senhor é o Deus que fala conosco, é o Deus que nos chama ao arrependimento, que nos chama a mudar de caminho, a mudar de vida, a nos transformar a cada dia através da tua palavra, através da tua presença. O Senhor diz que a cada dia o Senhor renova, Pai, as tuas misericórdias sobre nós. Então nós pedimos, Pai, renova as tuas misericórdias e ajuda-nos a enxergar, ajuda-nos a ver, Pai, aquilo que o Senhor tem diante de nós, aquilo que o Senhor tem para nós e a nossa família. Fala conosco, Pai, nós queremos ouvir a tua voz. Amém. Em nome de Jesus, amém. Diz assim, então, acompanhe conosco a leitura de Jeremias, capítulo 38. E ocorreu que Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Pazur, Jucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, ouviram o que Jeremias estava dizendo a todo o povo. Assim diz o Senhor: aquele que permanecer nessa cidade morrerá pela espada, pela fome e pela peste. Mas aquele que se render aos babilônios viverá, escapará com vida e sobreviverá. E assim diz o Senhor: esta cidade certamente será entregue ao exército do rei da Babilônia, que a conquistará. Essa palavra de Jeremias não é nova. Nós já ouvimos várias vezes ele falando como Deus atacaria a cidade. E aí os líderes disseram ao rei: este homem deve morrer. Ele está desencorajando os soldados que restaram nesta cidade, bem como todo o povo, com as coisas que ele está dizendo. Este homem não busca o bem deste povo, mas a sua ruína. O rei Zedequias respondeu: ele está em suas mãos. O rei não pode opor-se a vocês. Assim,
Pegaram Jeremias e o jogaram na cisterna de Malquias, filho do rei, a qual ficava no pátio da guarda. Baixaram Jeremias por meio de cordas para dentro da cisterna. Não havia água na cisterna, mas somente lama, e Jeremias afundou na lama. Imagine esse homem, um servo de Deus, fiel em todo o seu chamado, ser lançado dentro de uma cisterna onde não havia água, ou seja, ele estava sem alimento, nem água tinha para ele beber, e aquela lama, como uma areia movediça, começou a agarrar Jeremias, e Jeremias sofrendo por sua obediência ao Senhor, em sua fidelidade ao proclamar as palavras de Deus, em obedecer o seu chamado a Deus. Jeremias estava aqui em um momento não de prosperidade, não de glamour, mas de grande sofrimento, talvez o pior momento da vida de Jeremias, e ele permanece fiel ao Senhor. Verso 7. Mas Ebed-Meleque, o etíope, oficial do palácio real, ouviu que eles tinham jogado Jeremias na cisterna. Ora, o rei estava sentado junto à porta de Benjamim, e Ebed-Meleque saiu do palácio e foi dizer-lhe: Ó rei, meu senhor, esses homens cometeram mal em tudo que fizeram ao profeta Jeremias. Eles o jogaram numa cisterna para que morra de fome, pois já não há mais pão na cidade. Então o rei ordenou a Ebed-Meleque o etíope: leve com você 3 homens sob as suas ordens e retire o profeta Jeremias da cisterna antes que ele morra. Então Ebed-Meleque levou consigo os homens que estavam sob as suas ordens e foi à sala que fica debaixo da tesouraria do palácio. Pegou alguns trapos e roupas velhas e desceu cordas até Jeremias na cisterna. Ebed-Meleque, o etíope, disse a Jeremias: põe esses trapos e roupas velhas debaixo dos braços para servirem de almofada para as cordas. E Jeremias assim fez. Assim, com as cordas, o puxaram para cima e o tiraram da cisterna. E Jeremias permaneceu no pátio da guarda. Imagine o profeta cheio de lama, todo sujo, faminto, sendo retirado daquele fosso. Que situação vergonhosa, que situação difícil o servo do Senhor estava passando. Mas ele sabia no seu coração que ele tinha as palavras de Deus e que ele estava fiel a Deus no seu chamado, íntegro na sua maneira de viver. Verso 14, Jeremias é interrogado pelo rei Zedequias novamente. Aqui nós vemos como o Senhor está confirmando a palavra dele. Deus já havia falado, e ele confirma a sua palavra, mas o rei Zedequias e os seus líderes continuam insistindo em buscar uma direção de Deus. Qual é uma orientação? Qual é uma palavra de Deus? Ora, Deus já havia falado com eles, mas eles não queriam ouvir. Sim, eles não estavam satisfeitos, na realidade, com o que eles estavam ouvindo. Eles estavam reconsultando para ver se haveria algo diferente. Mas Deus já tinha dado a palavra, eles precisariam se arrepender, eles precisariam mudar os caminhos dele. E nesse momento agora Deus estava repetindo: vocês se submetam aos babilônios, que eu estarei cuidando de vocês. Se vocês não submeterem, aí sim vocês verão toda essa guerra diante de vocês. Mas então o rei Zedequias mandou trazer o profeta Jeremias e o encontrou na terceira entrada do templo do Senhor. Quero pedir-te uma palavra, disse o rei. Não me escondas nada. Jeremias disse a Zedequias: se eu der uma resposta, você não me matará? Mesmo que eu aconselhasse, você não me escutaria. O rei Zedequias, porém, fez este juramento secreto a Jeremias: juro pelo nome do Senhor, de quem recebemos a vida, que eu não o matarei, nem o entregarei nas mãos daquele que desejam tirar a sua vida. Então Jeremias disse a Zedequias, e ele fala as mesmas palavras: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: se você se render imediatamente aos oficiais do rei da Babilônia, sua vida será poupada e essa cidade não será incendiada. Você e a sua família viverão. Mas se você não se render imediatamente aos oficiais do rei da Babilônia, esta cidade será entregue nas mãos dos babilônios. Eles a incendiarão, nem mesmo você escapará das mãos deles. O rei Zedequias disse a Jeremias: tenho medo dos judeus que estão apoiando os babilônios, pois os babilônios poderão entregar-me nas mãos deles e eles me maltratarão.
Então, que ele estava temendo mais aos homens do que a Deus. Deus estava repetindo a palavra a ele, mas ele estava preferindo olhar para os homens e temer os homens. Há momentos da nossa vida em que nós precisamos orar e muitas vezes a prática do jejum nos ajuda individualmente ou como uma família, como uma comunidade, a também nos concentrar para ouvirmos as direções do Senhor. Mas uma vez que Deus falou e Ele confirmou a sua palavra, cabe a nós obedecermos as palavras do Senhor, ainda que sejam diferentes dos nossos planos, ainda que não combinem com aquilo que nós pensamos que seja o melhor ou com o que nós queremos. Vale a pena nós obedecermos a palavra, uma vez que Deus falou e confirmou conosco. O fato de nós estarmos lendo capítulo após capítulo nos escritos do profeta Jeremias, em que ele repete as mesmas palavras, e nós vemos o povo insistindo em buscar uma nova palavra do Senhor. Isso nos ajuda a nos identificarmos naqueles momentos de decisão em que nós precisamos avançar, mas nós não queremos fazer como tudo está apontando para nós. O Senhor já falou, já confirmou, mas nós gostaríamos de fazer algo diferente. Talvez você já tenha passado um momento assim na sua vida. Eu me lembro de vários momentos da minha vida em que eu queria insistir por outro caminho, mas o Senhor já tinha dado uma direção. Então cabe a nós obedecermos a direção de Deus para que nós não percamos tempo, não desperdicemos recursos, e sim possamos viver o melhor que Deus tem para nós. Ainda que pareça estranho, mas sempre vale a pena obedecer. Jeremias disse ao rei Zedequias: eles não te entregarão. Obedeça ao Senhor fazendo o que eu digo, para que tudo corra bem a você e a sua vida seja poupada. Mas se você não quiser render-se, foi isto que o Senhor me revelou. Todas as mulheres deixadas no palácio real de Judá serão levadas aos oficiais do rei da Babilônia, e elas dirão a você: aqueles teus amigos de confiança te enganaram e prevaleceram sobre ti. Teus pés estão atolados na lama, teus amigos te abandonaram. Novamente, o fato de que o profeta Jeremias foi lançado na lama e atolou na lama serve como uma ilustração para o rei Zedequias do que aconteceria com ele no futuro. Sim. O profeta profetiza com as suas palavras, mas também com a sua própria vida. Todas as suas mulheres e os seus filhos serão levados aos babilônios. Você mesmo não escapará das mãos deles, mas será capturado pelo rei da Babilônia, e esta cidade será incendiada. Então Zedequias disse a Jeremias: se alguém souber dessa conversa, tu morrerás. Se os líderes ouvirem que eu conversei contigo e vierem dizer-te: conta-nos o que disseste ao rei e o que o rei te disse, não esconda nada de nós, se nós não te mataremos, dize: fui suplicar ao rei que não me mandasse de volta à casa de Jonatas para ali morrer. Quando os líderes vieram interrogar Jeremias, ele lhes disse tudo que o rei tinha ordenado que ele dissesse, porque de fato Jeremias fez esse pedido ao rei Zedequias, que ele fosse tirado daquela prisão da casa de Jonatas para que ele não morresse ali. Então isso foi o que Jeremias disse aos líderes ao ser interrogado e evitou compartilhar sobre a sua conversa particular com o rei Zedequias. Eles não lhe perguntaram mais nada, pois ninguém tinha ouvido a conversa com o rei. Jeremias permaneceu no pátio da guarda até o dia em que Jerusalém foi conquistada. Nós vamos ler sobre essa conquista de Jerusalém amanhã com a leitura de Jeremias 39. Sim. Mas aqui no capítulo 38 nós relembramos como Deus fala conosco e Ele vai confirmar a sua palavra. Cabe a nós aceitarmos os planos, as direções do Senhor, ainda que pareçam estranhos ou diferentes daquilo que mais nos agrada, e obedecermos, porque Deus é fiel para abrir portas onde não há portas, trazer provisões mais do que abundantes, sempre antes do necessário, e cumprir para conosco o seu bom propósito. Amém. Eu e a Rafa queremos orar então pela sua vida e pela sua família. Se você não orou conosco ontem, vamos orar hoje. Ainda estamos iniciando, hoje é dia 2 de julho, um novo mês, um novo semestre. Vou pedir para a Rafa orar e nós queremos concordar em fé em favor da sua vida e da sua família. Coloque agora diante de Deus seus motivos de oração. Vamos orar por esse novo mês que ainda estamos iniciando e também consagrar ao Senhor tudo que somos, nossa família, nosso futuro, para obedecermos o Senhor e vivermos o melhor que Ele tem preparado para cada um de nós. Amém. Vamos orar juntos? Vamos orar então. Coloque diante de Deus agora os seus pedidos, aquilo Sim. que talvez esteja no seu coração e que
você quer colocar diante de Deus, não há nada que nós não possamos colocar diante de Deus, ainda que Ele conheça os nossos corações, Ele sabe do que nós pensamos, Ele sabe do que nós estamos sentindo, mas é preciso nós verbalizarmos para Ele também, colocarmos diante deles as nossas necessidades, os nossos medos, aquilo que tem trazido talvez preocupação, ansiedade e as nossas alegrias também com gratidão. Então, se há alguma gratidão, que você também coloque a sua gratidão diante de Deus. Pai, muito obrigado. Nós queremos aqui nos reunir, tantas pessoas, Pai, em fé, para declararmos que só o Senhor é o nosso Deus e não há nada, Pai, que se compara a Ti. Tu és Deus forte, Deus poderoso, o Senhor dos senhores, o Deus, Pai dos exércitos e aquele Deus que luta as nossas batalhas. Eu quero colocar diante de Ti, Pai, a minha vida, a minha família e cada vida e família aqui representada, pedindo a bênção do Senhor, Pai, que enriquece e não acrescenta dores, pedindo, Pai, que o Senhor com a Tua mão forte e poderosa vem, Pai, sustentando cada um de nós, cada uma das nossas famílias, vem abrindo o nosso entendimento, vem nos ajudando a viver a vida que o Senhor tem para nós. Livra de nós, Pai, e afasta de nós todo o orgulho, tudo aquilo que nos atrapalha, Pai, a viver a plenitude que o Senhor tem para nós. Tira de nós, Pai, o velho homem, a velha mulher, tudo aquilo, Pai, que se remete, Pai, ao nosso passado e que não é bom para as nossas vidas, talvez velhos hábitos, que o Senhor possa retirar completamente de nós. O Senhor diz, Pai, que em Ti, em Cristo, nós somos novas criaturas. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Então eu peço, Pai, a novidade do Senhor se manifestando sobre as nossas vidas, a novidade do Senhor se manifestando sobre os nossos pensamentos, a novidade do Senhor se manifestando, Pai, na nossa intimidade com o Senhor, na nossa vida de oração, na nossa prática de leitura bíblica, em tudo aquilo que nós nos propomos a fazer, Pai, que nós possamos viver como um novo homem, Pai, como nova mulher, como aqueles redimidos, restaurados, renovados e fortalecidos por Ti, Pai. Tira, Pai, tudo aquilo que nos afasta de Ti, Pai, e que a cada dia nós possamos aprender e aprender mais de Ti, Pai, prosseguir em conhecer e conhecer mais o Senhor. Eu coloco diante de Ti a vida dos meus irmãos e irmãs, todo esse segundo semestre, todos os planos e os propósitos que o Senhor tem para nós, Pai, todas as Tuas promessas que são sim e amém sobre as nossas vidas, que nós possamos, Pai, receber e nos apropriar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Afasta de nós toda a apatia, afasta de nós, Pai, tudo aquilo que nos dificulta, Pai, a receber as Tuas bênçãos, mas que nós possamos ver, contemplar e nos apropriar daquilo que só o Senhor pode fazer em nós, para nós e para aqueles que nós amamos, Pai. Então recebe esse dia, recebe toda essa semana, recebe as nossas vidas, recebe o nosso clamor e dai-nos olhos para ver, Pai, ouvidos para ouvir, um coração, Pai, que entende a Tua palavra, que nós possamos ouvir e obedecer ao Senhor. É isso que nós pedimos nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Muito obrigado por compartilhar essa ministração e essa oração com alguém de quem você se lembra agora e que Deus continue te abençoando. Nós amamos muito vocês. Um abração, fiquem na paz.